Olá, meu nome é Caio Campagnolo e o tema que vamos conversar é sobre as urgências em otorrino. A primeira patologia que vamos abordar é a surdez súbita, que é definido como uma disacusia sensório-neural de início abrupto, sendo comprovada através de uma audiometria como uma diferença de pelo menos 10 decibéis em 3 frequências consecutivas. A causa pode ser idiopática ou identificável, como por exemplo decorrente de um distúrbio microcirculatório, doença autoimune ou um processo infeccioso viral. A incidência ocorre em 5 a 20 casos em 100 mil habitantes, o sexo feminino igual ao sexo masculino e é unilateral em mais de 90% dos casos. E lembrar que, na presença de bilateralidade e uma surdez rapidamente progressiva, devemos lembrar da possibilidade de doenças autoimunes. Esta patologia ocorre em decorrência de lesão de células ciliadas externas e internas. Com relação ao quadro clínico, o principal sintoma é a hipoacusia unilateral ao acordar, associado à plenitude auricular, zumbido, vertigem, que pode ou não estar presente, e até 30% dos casos, esse paciente pode ter sido acometido por uma infecção de vias aéreas superiores. Outro importante ponto a ser salientado é que a otoscopia desses pacientes vai ser normal, ou seja, uma membrana timpânica translúcida, como mostrado na imagem, com a presença do triângulo luminoso no quadrante antero-inferior. Para o diagnóstico, procederemos com a realização de uma audiometria tonal e vocal, seguido da solicitação de exames de sangue, como hemograma, metabólicos, como colesterol total e frações, triglicérides, TSH e T4 livre, ácido úrico e sorologia para as torches, toxoplasmose, rubéola, cachumba, herpes simples e sífilis. Nos casos de perda muito severas ou no caso de não reversão do quadro com o tratamento ou outros sintomas associados que nos façam pensar em uma lesão central, devemos proceder com a realização de um exame de imagem, que seria uma ressonância magnética de ossos temporais com contraste. Aqui para mostrar uma audiometria de um paciente com quadro compatível de surdez súbita em orelha esquerda e apresenta na orelha dos sintomas uma diferença maior do que 10 decibéis nas frequências a partir de 2000 Hz em relação ao lado contralateral, comprovando a suspeita do diagnóstico. Na tentativa de determinar uma possível etiologia para a surdez súbita, podemos encontrar os seguintes fatores: infeccioso, uma infecção pelo HIV, pelo citomegalovírus, cachumba, meningite, bacteriana ou viral, sendo mais prevalente nas bacterianas. A doença de Meniere pode cursar com a surdez súbita. A esclerose múltipla pode ter como primeira manifestação uma surdez súbita. Pacientes em tratamento de radioterapia para tumores de cabeça e pescoço. O uso de drogas ototóxicas, como por exemplo a furosemida. Pacientes com traumatismo crânioencefálico e evolução com fístula perilinfática, sendo nesses casos a presença de tonturas muito frequentes. E lembrar de um ponto importante que até 10% dos pacientes com tumores de ângulo ponto cerebelar podem apresentar como um primeiro sintoma um episódio de surdez súbita. E quando suspeitar, é fundamental a realização de uma ressonância magnética. Aqui, uma imagem de uma ressonância magnética de ossos temporais em corte axial com contraste, sendo possível visualizar a região do meato acústico interno à direita livre e à esquerda a presença de uma lesão com hipersinal, acometendo o meato acústico interno e o ângulo ponto cerebelar à esquerda, sugestiva de um chivanoma vestibular, que é um tumor benigno que cresce das células de Schwann e normalmente do nervo vestibular. O tratamento preconizado é o uso de prednisolona em dose plena de 60 mg inicialmente, com redução semanal,
e acompanhamento clínico e audiométrico associado à pentoxifilina, que é uma droga de ação homeorreológica, e o uso de antivirais, como, por exemplo, valaciclovir na dose de 500 mg de 8 em 8 horas. É importante lembrar 2 pontos. Os melhores resultados quando instituímos o tratamento precoce, por isso que é importante suspeitar e iniciar tratamento o quanto antes, e pacientes com perdas profundas e pacientes idosos têm um prognóstico um pouco pior. Os corpos estranhos em cavidades nasais têm a maior ocorrência em crianças de idade menor do que 4 anos. Diversos são os tipos de objetos. Inicialmente, o primeiro sintoma começa com a rinorreia unilateral, hialina, obstrução nasal unilateral e, com o passar dos dias, evolui para a rinorreia fétida e purulenta, sendo possível sentir o odor quando o paciente entra no consultório. O diagnóstico é feito através de uma rinoscopia anterior. Se não for possível visualizar, pode ser realizado um raio-x de face e perfil, no qual é possível visualizar objetos radiopacos, ou na disponibilidade de um nasofibroscópio, seria importante a realização por visão direta. Importante salientar as complicações que podem ocorrer com corpos estranhos nasais, que são sangramentos, sinéquias, perfuração septal e a pior de todas, que seria a broncoaspiração, que implicaria em risco de vida para esses pacientes. Pilhas e baterias, devido à liberação de substâncias químicas, também devem ser removidas no menor tempo possível. Observe aqui na imagem a resposta inflamatória que provoca no local. Importante salientar que os corpos estranhos nasais devem ser removidos no menor tempo possível e sempre com material adequado. Quando o corpo estranho nasal não é diagnosticado e permanece por muito tempo dentro da cavidade nasal, pode evoluir com essa característica de hiperintensidade, como visto nessa tomografia de seios paranasais em corte coronal. E quando removidos cirurgicamente, apresentem essa característica amarronzada e endurecida e recebe o nome de rinolito. Os corpos estranhos em orelhas ocorrem de maneira voluntária ou acidental e ocorre com os mais variados objetos. Os pacientes se apresentam assintomáticos ou pouco sintomáticos. Importante salientar que na presença de grãos como feijão e milho, devemos evitar a lavagem otológica, devido a esses alimentos incharem na presença de água e depois serem muito difíceis a remoção. Outro ponto importante a saber é o manejo no pronto-socorro dos insetos, pois os pacientes têm um grande desconforto e desespero. É fundamental realizar a imobilização imediata com óleo ou vaselina líquida. A remoção dos corpos estranhos de ouvido também deve, sempre que possível, ser realizada no menor tempo. E as complicações seriam otites externas, com otorragia ou otorreia, perfuração de membrana timpânica, desarticulação de cadeia ossicular, estenose de conduto auditivo e com consequente perda auditiva. Nessa foto, mostramos para vocês que o cerume também tem uma função de proteção, não permitindo que o inseto chegasse até a membrana timpânica, o cerume e o inseto. Nessa outra foto, mostramos materiais que utilizamos de rotina para uma lavagem otológica. Corpos estranhos em orofaringe. Normalmente, leva a um grande desconforto do paciente que o faz procurar rapidamente o atendimento devido à odinofagia. O local mais comum de acometimento são as amígdalas e base de língua. O diagnóstico deve ser feito através de uma horoscopia detalhada e, quando possível, a realização de uma videolaringoscopia. O que é mais comum encontrarmos? Espinho de peixe, aquela casquinha do milho de pipoca ou aqueles gravetinhos presentes no orégano.
A remoção é fácil com pinças, sem grandes dificuldades, quando identificamos na uroscopia, e quando visualizado em hipofaringe ou laringe, realizamos com pinças específicas. Importante salientar que muitas vezes o paciente com corpo estranho em orofaringe chega com a sensação de que a garganta está raspando, mas o corpo estranho já não está mais presente, devido a várias medidas orientadas por familiares, já tentou comer miolo de pão, farinha, com a saída do corpo estranho e permanência dos sintomas, devido ao trauma local. Nesses casos, o recomendado é utilizar um anti-inflamatório, anestésicos locais e procurar a ajuda de um especialista. Aqui para mostrar para vocês, na imagem, a presença de um corpo estranho, aqui na valécula. Nessa outra imagem é possível mostrar a presença de um corpo estranho na amígdala, do lado esquerdo. Os abscessos periamidalianos são definidos como uma coleção de pus no espaço periamidaliano. O quadro clínico se inicia com uma dor de garganta, de amidalite, e muitas vezes evolui com o passar de alguns dias. Mesmo com tratamento medicamentoso, o paciente evolui com piora da odinofagia, associado à disfagia, toxemia, aquela voz abafada de batata quente e presença do trismo. Aqui para mostrar para vocês a imagem de um paciente à esquerda com abscesso periamidaliano. É possível observar um abaulamento do pilar amidaliano anterior à esquerda e o lado direito normal. Aqui um caso mais raro de um paciente com abscesso periamidaliano bilateralmente. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico e, no caso de dúvida, pode ser realizado uma tomografia de pescoço com contraste. O tratamento consiste na drenagem cirúrgica do abscesso, seguido por tratamento clínico com antibiótico e corticosteroide, e posteriormente segmento ambulatorial para definição de cirurgia, pois num primeiro abscesso existe indicação relativa de amidalectomia e num segundo indicação precisa. Como complicações, observamos a ocorrência de abscessos cervicais, que são complicações graves, e septicemia. As laringites agudas são mais frequentes em crianças, associados à dor na região mais inferior da garganta e pescoço, disfonia, tosse, febre, e lembrar que a presença de dispneia é um sinal de gravidade do quadro. A laringotraqueite aguda, ou também conhecida como croup viral, é provocada pelos vírus parainfluenza e influenza e normalmente decorre de um quadro de infecção de vias aéreas superiores, febre, tosse seca e estridor. É a causa mais frequente de estridor em crianças. O diagnóstico é clínico e o tratamento, na maioria das vezes, ambulatorial, através de nebulização, hidratação, repouso, em alguns casos com uso de corticosteroides orais ou inalatórios. As laringites estridulosas é o caso daquela criança que foi dormir bem, assintomática, e acorda no meio da noite com tosse seca, súbita e estridor, sem febre ou sinais de infecção de vias aéreas superiores ou toxemia. A etiologia não é bem determinada, existem várias teorias como refluxo gastroesofágico, alérgica ou até mesmo desencadeada por problemas emocionais. A resolução é espontânea na maioria das vezes e deve ser realizada nebulização e a tentativa da mãe pegar a criança no colo para acalmá-la, também conhecida como laringite estridulosa ou croup espasmódico. A epiglotite tem como etiologia o Haemophilus influenza do tipo B. É uma patologia grave e rara, graças à imunização pela vacina. Normalmente tem uma evolução rápida, de 2 a 6 horas, com febre alta acima de 39, odinofagia intensa, salivação, estridor intenso, voz pastosa e hiperextensão da cabeça na tentativa de retificar a via aérea para facilitar a respiração. O diagnóstico é clínico e pode ser complementado através de um raio-x do pescoço. É fundamental o cuidado no exame clínico da cavidade oral, não colocando o abaixador de língua muito posterior, pois um reflexo intenso nauseoso pode desencadear um laringoespasmo e fechamento da via aérea. O tratamento deve ser a internação, se possível, em UTI, cuidados com via aérea, ceftriaxona EV, corticosteroides e nebulização.
aqui para mostrar o raio-x de perfil com o sinal do polegar. Obrigado.